Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação que Ele, o Senhor, nos oferece através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. É através dele que nós temos vida e vida em abundância. É através da sua palavra que nós aprendemos dele e com ele. É através da sua palavra que nós conhecemos a história dos santos homens de Deus. Você conhece, por exemplo, a história de José? Você conhece a caminhada de José e seus irmãos? Você conhece o contexto que levou José ao Egito? Você conhece qual foi a trajetória de José até se tornar governador? Se a gente olhar de forma precisa nas Sagradas Escrituras, mais precisamente no livro de Gênesis, nos capítulos do 37 ao 50, nós vamos ter a história de José. Se a gente observar a linha da vida de José, conforme os capítulos que acabei de citar, de Gênesis, de 37 ao 50, nós vamos ter, de forma resumida, o seguinte contexto. Aos 17 anos, José ganha a túnica do seu pai. Nessa mesma época, José tem sonhos estranhos. Isto quando nós lemos o texto do capítulo 17, dos versos de 2 a 11. Eu vou ler do verso 1 para que não fique em aberto. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros irmãos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que
o sol, a lua e 9 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Leitura dos versos de 1 a 11, nós vemos aí o contexto de José não só receber a túnica que seu pai lhe fizera, mas também temos o contexto dos sonhos e de ele relatar a seus irmãos e a seu pai, e ver que ao relatar os sonhos, os seus irmãos ficam ainda com mais raiva ou ódio dele. E por causa desse contexto, nós vamos contemplar uma outra questão ou um outro quadro na vida de José. Além dos sonhos, sonho que, ao ser relatado, provocava a ira em seus irmãos. Entretanto, de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, nós temos um relato falando um pouco a respeito desses sonhos. José teve sonhos e não era qualquer sonho, eram sonhos proféticos, e depois ainda recebeu de Deus a interpretação de sonhos de outros, tal como aconteceu com Daniel. Já em Jeremias, capítulo 23, versos de 25 a 28, acontece o contrário. Os sonhos eram contados como se fosse revelação divina, mas eram apenas sonhos humanos. Por isso a orientação: o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Para a psicologia, os sonhos são produto da nossa alma, funcionando como uma espécie de válvula de escape de pressões do nosso cotidiano ou de experiências marcantes em nosso passado. Eles têm importante papel em auxiliar a regular nossas emoções e nossa vida mental. Além desses, temos outros sonhos que deveríamos chamar de desejos, quanto a casamento, profissão, bens específicos, etc. E temos a Bíblia como revelação de Deus, que não existia no tempo de José. Deus pode falar por meio de sonhos? Certamente sim, e às vezes realmente o faz, mas a recomendação de Jeremias, capítulo 23, verso 28, estabelece um modo muito útil para distinguir se o sonho é revelação de Deus. Contá-lo à comunidade de fé como sendo um simples sonho e assim dividir com irmãos e irmãs a responsabilidade de reconhecer uma eventual direção especial de Deus. O mesmo tratamento é recomendado para profecias em 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21. Pois tanto sonhos quanto profecias podem também ser produto do nosso coração ou do nosso mundo inconsciente, o que não é mal em si, mas não precisa ser tratado como algo especialmente revelado por Deus. No caso de José,
Os sonhos foram dados por Deus, mas ele não precisou se empenhar em realizá-los. Muito pelo contrário, ele jamais desejaria passar por tanto sofrimento como passou. Deus cuidou de forma detalhada para que o seu propósito fosse cumprido e a descendência de Jacó fosse salva da fome. E os sonhos ou desejos pessoais de José certamente aconteceram de modo diferente do esperado, mas Deus cuidou com carinho da vida dele. Em todo tempo, o Senhor esteve operando na vida de José. Em todo tempo, o Senhor esteve conduzindo os seus passos, fazendo resplandecer sobre ele a glória do Senhor. Pois o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor não negligencia. Ele espera tão somente que nós confiemos em Deus. Quando a gente olha após José contar os seus sonhos, nós contemplamos uma atitude negativa na vida de seus irmãos, além das que já tinha. Porque eles tinham inveja de José, eles odiavam José e depois, achando pouco já esse comportamento, eles vendem José como escravo. E é aí onde José enfrenta grande sofrimento. Falando um pouco sobre a vida de José, que fora rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo ao Egito, isso ilustra muito bem como o sofrimento que nos sobrevém pode ser encarado e trabalhado na presença de Deus. Assim como o Messias é descrito por Isaías como homem de dores e que sabe o que é padecer, no capítulo 53, no verso 3 de Isaías, assim está escrito, e também que verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. José passou por um longo aprendizado marcado pelo sofrimento, advindo de experiências traumáticas. Um trauma é uma espécie de escravidão interna, uma situação marcante que fica se repetindo ao longo da vida, como que procurando um final feliz que nunca chega. Eu quero te dizer que isso pode nos acontecer. Ninguém está isento desse tipo de experiência, desse tipo de fato em sua vida. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Em relação a José, nós vamos contemplar que o início da vida de José foi privilegiado. Ele foi o primeiro filho de Jacó com a mulher amada, ou seja, com Raquel, esperado durante muitos anos, filho da velhice, cujo nome deixa claro, sua chegada retirou a vergonha da mãe, porque não ser mãe na época de Raquel era vergonha, era visto como opróbrio. Em uma época em que a esterilidade era uma tragédia para as mulheres. Então, o Senhor tira Raquel dessa tragédia ou desse quadro negativo. Mas a primeira experiência traumática não demora. Quando estava com cerca de 9 anos, sua mãe falece ao dar à luz seu irmão Benjamim. Jacó, agora tendo de assumir parte da função materna, parece ter dificuldades em impor limites a José, deixando-o crescer sendo mimado e preferido por lembrar o grande amor da sua vida.
É nesse contexto que surgem os sonhos de José, os quais, mesmo sendo proféticos, psicologicamente reforçam o sentimento de ser especial de José naquela família. Se o pai não consegue colocar limites à autoadmiração de seu filho preferido, os irmãos se encarregam da tarefa e de modo bem mais cruel, fazendo passar de príncipe a escravo, de senhor a servo. Felizmente, o Senhor Deus estava com José, como mostra em Gênesis capítulo 39, verso 2. Assim, acompanhado pelo Pai invisível, José pode se dedicar a desenvolver um bom trabalho na casa de Potifar, visto que ele fora vendido como escravo. O trabalho de sofrimento, porém, avança mais um nível ao respeitar o limite do seu senhor e não tomar a mulher dele. José é derrubado novamente e vai parar na prisão. De servo em uma família, ele passa a ser um abandonado no cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro, como mostra no capítulo 39, no verso 21. A presença de Deus e assim também a fé que José possuía estavam embasadas na graça e não dependiam das circunstâncias. José não entra em colapso, mas segue sendo o homem ativo e produtivo de sempre. Repare como em todas as situações vividas no Egito, José conquista a posição de braço direito do seu superior, como que repetindo sua posição em relação ao seu pai Jacó. Nós vamos contemplar que o comportamento de José, a obediência de José a Deus, a forma como ele lida com todas as situações enfrentadas, glorifica a Deus, porque em tudo ele dá a primazia a Deus. E isso nos cabe uma reflexão. Temos nós dado a primazia a Deus? Quando a gente lê em Mateus capítulo 6, no verso 33, ele recomenda: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente volta nesse capítulo e vai lendo, principalmente a partir do verso 25 até o 32, nós vamos contemplar a descrição de quais são as preocupações do ser humano e como essas preocupações podem ser solucionadas. Quando a gente lê em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, também temos uma outra recomendação que o Senhor Jesus diz para a gente lançar sobre ele todo o nosso fardo que é pesado e ele nos dará o seu jugo que é suave e leve. Se a gente for olhar como isso deve acontecer, a gente olhando em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé, nós vamos entender que Deus espera que a gente faça isto por fé. Pois nesse mesmo capítulo 11, tanto há a definição do que é fé, como há a descrição de como devemos nos aproximar de Deus, de como devemos ser agraciados pelo próprio Deus. E isso se dá por fé. Se a gente olhar novamente o contexto de José,
José não via as possibilidades aos olhos nus, mas ele cria em Deus e ele esperava tão somente em Deus. E ele sempre dizia, quando queriam colocar ele em má situação, ele dizia que não era dessa forma que deveria se portar diante do seu Senhor, nem com o seu Senhor. E isso era uma expressão de temor ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus soberano sobre todas as coisas. E é nesse temor que José anda e Deus exalta José no tempo devido. Diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 6, que o ser humano que se humilha perante a potente mão do Senhor, no devido tempo o Senhor o exaltará. E era isso que José fazia. Ele se colocava diante do Senhor e esperava tão somente no Senhor, e no devido tempo Deus o exaltou sobremaneira. Fazendo a leitura do texto que se apresenta na Bíblia de Estudo Conselheiro, ou seja, dando continuidade sobre José do Egito, o trabalho do sofrimento, que é o título dado na reflexão em cima do capítulo 44, temos a continuidade dizendo assim: com a interpretação dos sonhos de Faraó, ele ganha a liberdade e é promovido a segundo do rei. Primeiro, antes da interpretação do rei, do José fazer com relação aos sonhos de Faraó, nós contemplamos dois dos seus servos terem sonhos na prisão. José interpreta o sonho dos dois e da forma como José o interpreta acontece, e em seguida José diz àquele que permanecera vivo, que se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó. Isso não aconteceu. Entretanto, 2 anos depois, Faraó tem sonhos e assim é lembrado, e quando ele é lembrado, porque é dito: olha, eu estava na prisão e tive um sonho e ele interpretou e assim aconteceu. Quem sabe que ele não interprete o teu sonho? E é diante desse quadro que José chega diante de Faraó. E José interpreta o sonho de Faraó, e José é elevado a ser a segunda pessoa do rei. José aprendeu bem a saber o seu lugar e não deseja ter uma imagem de Todo-Poderoso, porque Todo-Poderoso só tem um, Deus. Pois deixa bem claro: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Essa é a resposta que José diz com relação ao capítulo 41, verso 16, no que se diz respeito ao que fora dito a José, ou a respeito do que José poderia fazer. Ele disse: não sou eu quem pode é aquele que cuida de mim, quem pode é aquele a quem eu sirvo. E aqui vem a pergunta: a quem você serve? De que forma você serve? Você tem reconhecido que é pecador e que carece da glória de Deus? Porque todos nós, como mostra as Escrituras, somos pecadores, destituídos da glória de Deus. E o que merecemos é, por termos provocado a ira de Deus, o nosso salário é a morte.
Entretanto, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Basta tão somente por fé reconhecermos a nossa situação, confessarmos o nosso pecado, e Ele, que é misericordioso e bom, nos perdoará os pecados e nos colocará novamente diante de Deus, não mais como criatura, e sim como filhos. E isto para a glória de Deus, e regozijo e exaltação do nome do Senhor Jesus. Ele hoje te dá a oportunidade de tu refletir um pouco sobre parte da história da vida de José. História essa que continuaremos depois em uma outra reflexão. Entretanto, vem aqui a indagação. Você tem andado na presença de Deus? Você tem buscado viver para a glória de Deus? Se não, hoje Ele te dá a oportunidade, na pessoa de Cristo Jesus, de você confessar os seus pecados, ser lavado no sangue do Cordeiro e ser apresentado a Deus como filho amado. Que você pense, e se você já é filho, que você siga o exemplo de José, de ser obediente tão somente a Deus, de andar tão somente na presença de Deus e ter a certeza que no devido tempo Deus te exaltará. Porque é assim que a palavra nos ensina: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e no devido tempo Ele vos exaltará. Que Deus, pois, nos abençoe e que você reflita nesta palavra que acabou de ouvir e que possa ter inteira comunhão com Deus, ter comunhão com o próximo e principalmente andar em inteira paz consigo mesmo, porque a palavra nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não tem condição de amar ao próximo. Mas se você se ama, você tem a inteira condição de amar ao próximo como a você mesmo. Isto quando você coloca em prática, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Que Ele, o Senhor soberano sobre todas as coisas, nos abençoe hoje e sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.